Jesus é a boa notícia de Deus. E o propósito do Evangelho é conhecer a Deus, desde a eternidade e até a eternidade. Depois do pecado, a boa notícia de Deus, que já existia, que já era proclamada nos céus, ela continuou sendo a mesma boa notícia. E essa boa notícia encarnou em Jesus. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus não quer só salvar a todos, mas Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Me dê com vergonha. Eu também tô. Vergonha de você. Já chego. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Como vocês estão? Vocês estão felizes ainda? Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Teles. E eu sou... minha queridíssima noiva. Eu vou te falar, né? Pode falar. Você é... E eu sou a Roneide, noiva do Gustavo. Tem 27 anos. Bom, esse aqui é o vídeo que eu anunciei pra vocês lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, já segue lá pra você ficar por dentro de tudo aquilo que a gente vai fazer aqui no canal e sobre tudo aquilo que nós temos nos movido, tudo aquilo que tem acontecido, em especial que revela o Evangelho de alguma forma. E esse é o vídeo que eu tinha anunciado lá sobre missões. Então hoje nós vamos falar sobre missões. Eu queria começar falando pra vocês que esse vídeo ele vai ser dividido em 3 partes. Esse aqui em específico, como você já viu no título, a gente vai falar sobre o Evangelho. No próximo vídeo a gente vai falar sobre evangelismo e no terceiro a gente vai falar sobre evangelista. As referências que nós vamos utilizar nesse vídeo é, claro, Jesus na própria Bíblia, então nós teremos bastante referências bíblicas. Também falaremos bastante sobre Paulo e nós estamos utilizando como referência também o livro A Última Onda, do Gabriel Cantarino. Esse daqui é o livro. Então eu vou fazer citações de dentro do livro, e então nós vamos ter como referência nesse vídeo esse livro e a Bíblia. A gente está com um esboço aqui para não se perder, então se a gente estiver olhando um pouco para baixo é porque a gente está olhando o nosso roteiro, aleluia. Conferindo antes de falar. Eu ia fazer só espontâneo, só anotar tópico e fazer espontâneo, só que daí eu fiquei com uma preocupação de acabar não passando coisas importantes que deveriam ser passadas, então eu preferi fazer essa organização desse jeito. Minha noiva, queridíssima noiva, me ajudou, então a gente vai seguir esse roteiro que a gente fez aqui para falar com vocês acerca do Evangelho, especificamente nesse vídeo. Pra não deixar nada de fora, a gente anotou tudo que a gente considera importante. Porque missões... ela não começa, missão, né? Não começa no ID. Missão começa desde antes da fundação do mundo. E para nós entendermos missões, nós precisamos primeiro olhar para o Evangelho. Então agora a gente vai falar sobre o que não é missão. Porque para falar sobre o que é, a gente precisa também falar sobre o que não é. A missão não é sobre você. Essa é a minha vocação, eu sinto no meu coração, eu acho que eu devo fazer isso. Não, não é sobre você, não é sobre a sua vocação, não é sobre o que você sente ou não. É sobre uma ordenança clara de Deus, através de Jesus ali na Bíblia, quando ele diz que é pra gente ir Quando ele diz que é pra gente ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos e ensinando-os a obedecer a tudo que ele ordenou e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele ainda diz que estaria conosco, né, até o fim dos tempos. Então missão não é algo pessoal, não é algo sobre você e também não é algo sobre a sua igreja, não é algo sobre a igreja missionária de não sei das quantas. Missão não tem a ver com você, não tem a ver com a sua igreja ou com a igreja do seu parente, a igreja que você gosta e acompanha na internet. Missão não tem a ver com Luca Martini. Missão tem a ver com Jesus. Missão tem a ver com o Evangelho, e por isso que é importante nós entendermos o que é o Evangelho. O que não é missão? O que não é missão? Próximo tópico. Peraí, Você falou próximo tópico, aleluia. O que não é missão? Próximo tópico. Missão não é sobre viajar, ir para a África, ir para um outro continente. Não é sobre viagens em si. Missões é muito mais do que você ser enviado no sentido de ir de um lugar para outro. A Bíblia fala sobre nós anunciarmos o Evangelho até os confins da terra, nos 4 cantos do mundo,
aleluia, a Bíblia fala pra gente ir, mas o ponto que a gente quer trazer é que não é porque você ouviu uma vez que é pra você ir anunciar o evangelho que você já precisa ir imediatamente. Não é porque seu coração queimou hoje que você amanhã já vai ir pra Tailândia. Porque o ponto crucial não é você anunciar, mas é você viver. E viver não tem a ver com uma semana, um mês, tem a ver com uma vida. Então você precisa desse preparo estando nesse lugar de comunhão, intimidade com Deus. Primeiro, antes de fazer qualquer coisa. Então é importante você entender o evangelho antes de entender missão. E também um ponto importante, nós não queremos aqui falar que tudo que você sabe sobre missões é errado, que você está errado, a gente está certo. Mas fica até o final desse vídeo, acompanhe essa série de 3 vídeos que a gente vai fazer, essa trilogia, para você entender de fato o que a gente está querendo falar aqui com você, o que a gente está querendo comunicar com você a respeito de missões. E também, de nenhuma forma, a gente quer desencorajar você que está com uma viagem missionária planejada, que você que está com uma equipe, ou que você está servindo em algum projeto missionário, tá? A gente não quer de nenhuma forma desencorajar você, mas a gente quer desmistificar algumas coisas. Como o Gustavo mesmo já falou agora há pouco, não é só sobre você ir para os lugares, né, assim como a gente começou esse tópico, mas é muito mais sobre você aprender a estar em um lugar de comunhão com Deus, com Jesus, e por isso, através dessa sua vida, fluindo desse lugar, você pode ser enviado, pode ir e cumprir, né, com essa ordenança de Deus, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Tem um cardzinho aqui agora falando sobre vocação e chamado. Você não foi chamado para ir para a África, você foi chamado para estar com Deus. O propósito de Deus não era te criar para enviar você pregar na Índia, até porque se você tivesse sido criado para isso, então Deus criou Adão para que ele caísse. Porque se Adão não caísse, se o pecado não houvesse entrado no mundo, não seria necessária a pregação do evangelho para a salvação, para se voltar a Deus mais uma vez, porque nós estaríamos com Deus plenamente. Você não foi criado para fazer missões, você foi criado para estar com Deus. Por isso que é importante entender o evangelho. E algo que vocês vão perceber no decorrer dos nossos vídeos é que a gente nunca vai separar o que é missão do que é o evangelho, até porque a missão nasce do que é o evangelho, de quem é o evangelho. É só para deixar isso muito claro. Não existe uma separação. Na verdade, tudo que a gente faz, ou pelo menos deveria, né, fazer, viver, deve ser tudo pautado e sobre o evangelho. E com isso, a gente já parte pro terceiro tópico do que não é missão. Missão não é para um grupo específico de pessoas. Como assim, Gustavo? Missão. Vou falar missão e missões. Missões não é só para quem vai viajar, para quem vai fazer uma viagem missionária, ou para quem vai ser enviado para o outro lado do mundo. Missão é para todos. Spurgeon dizia que se você não é missionário, você é um impostor. Então missão não é para um grupo específico de pessoa, para quem sente no coração, para quem queima, não sei o que. Missão é para todos. Porque não como primeira coisa, mas missão é anunciar o evangelho. Não é primeiro anunciar o evangelho, mas é também anunciar o evangelho. E o último ponto é, missões não é falar de Jesus nas ruas. Calma, a gente não quer que você pare de pregar Jesus na sua escola, na sua casa, no ônibus, no seu trabalho. Só que missões não se resume a você falar com uma pessoa uma única vez. O que é a ordenança de Jesus? Pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a obedecer a tudo quanto você é ordenado. Ou seja, é necessário que envolva discipulado, é necessário que você gaste ali tempo, gaste vida na vida com aquela pessoa, a ponto de que você falou de Jesus para ela, você teve um primeiro contato com ela, você introduziu ela ao evangelho, mas a partir disso você precisa continuar para quê? Para que essa pessoa seja muito mais do que um ouvinte do evangelho, um discípulo de Jesus. Uma palavra-chave para missões é discipulado. Não é isso, mas essa é uma palavra-chave sobre o que nós vamos falar mais à frente. Então vamos lá, evangelho. O que é o evangelho? Romanos capítulo 1, verso 16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O evangelho é poder
poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 1 Coríntios 15, do 1 ao 5. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, porque por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Aqui nós vemos Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, e ele fala sobre o Evangelho e depois ele continua falando de Jesus. Aqui nós já vemos uma associação entre o Evangelho e Jesus. 1 Tessalonicenses 1, 4 e 5. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. O Evangelho não só em palavras, mas em poder. No Espírito. No Espírito. E agora nós vamos falar de 3 aspectos do Evangelho, que é: o Evangelho é eterno, o Evangelho é luz, caráter e comunhão, e o Evangelho é poder. Então, sobre o Evangelho eterno, Apocalipse 14, verso 6 e 7, fala a respeito do Evangelho que é eterno, ou seja, se o Evangelho é eterno, ele já existia antes do pecado. Então, o Evangelho sempre foi uma boa notícia de Deus, e ele é uma boa notícia antes de Jesus morrer na cruz. E essa boa notícia também não é sobre o que Jesus fez, mas é sobre quem ele é. E um outro ponto muito importante sobre o Evangelho é que o Evangelho é sobre Jesus. Jesus é a boa notícia de Deus. E o propósito do Evangelho é conhecer a Deus, desde a eternidade e até a eternidade. Assim como João 17,3 diz que a vida eterna é essa, conhecer a Deus. Isaías 9,6 diz que Jesus é o Pai da eternidade. Se Jesus é o Pai da eternidade e João 17,3 fala que a vida eterna é conhecê-lo, então a vida eterna é sobre Jesus, a vida eterna é sobre o Evangelho, que é Jesus. Depois do pecado, a boa notícia de Deus, que já existia, que já era proclamada nos céus, ela continuou sendo a mesma boa notícia. E essa boa notícia encarnou em Jesus. João capítulo 1, versículo 1. Mesmo depois do pecado, o propósito de Deus ainda é o mesmo. E diante disso, o Evangelho não é cura, milagre, provisão, libertação, evangelismo, culto na rua. Salvação é tudo isso que eu acabei de falar. Mas o Evangelho existe e vem muito antes de o homem precisar ser salvo. Ou seja, nós não podemos resumir Evangelho à salvação, porque, lembra, o Evangelho é eterno e o homem existiu um dado momento que ele precisou ser salvo. Mas o Evangelho, ele não foi um plano B de Deus. O Evangelho não é uma outra alternativa de Deus porque ele perdeu o controle, porque tudo fugiu daquilo que ele tinha planejado. Não, o Evangelho é eterno, ele já existia antes de um homem precisar ser salvo. Então, Evangelho não significa salvação apenas. O resumo de Evangelho não é salvação. Inclui, mas não é. João capítulo 14, versículo 9. O Pai sempre revelou o Filho e sempre anunciou a boa notícia, que é o Filho é o centro de toda a eternidade. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus não quer só salvar a todos, mas Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você consegue perceber como tudo que a gente está citando, todos os versículos eles estão se encaixando, se complementando um no outro? Jesus ele não somente pregava, mas ele vivia a boa notícia. Ele mostrava em atitudes a vida do Evangelho e quem é o Pai. Agora nós vamos para o nosso segundo tópico acerca do Evangelho, que é luz, caráter e comunhão. 2 Coríntios 4, do 3 ao 6 diz assim: Mas se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações,
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Evangelho é luz, é revelação, é caráter de Deus e é um lugar de comunhão. 2 Coríntios 5, 18 ao 20 diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos: reconciliem-se com Deus. Aqui nesse versículo ele está falando sobre nós havermos sido reconciliados com Deus e para Deus, e também para proclamar esse ministério da reconciliação. Mas o que vem primeiro? Estar com Cristo. E estar com Cristo não é aleluia, me converti, estou com Cristo, agora eu vou anunciar. Não. Mas aqui está falando sobre intimidade, comunhão, relacionamento. Relacionamento você não cria em um dia, você não cria em uma oração, você não cria em 10 minutos. Relacionamento diz respeito a uma vida, a comunhão, a contato, a vida na vida. E o objetivo da pregação é revelar. A mensagem ela precisa produzir entendimento. Ela deve servir como uma iluminação à mente, assim como os versículos anteriores falaram. E o Evangelho ele não veio para responder a pergunta de quem eu sou. Muita gente faz essa pergunta, né? Quem eu sou e acha, né, que essa resposta vem mediante a isso, a você conhecer a Deus de fato, porque você vai estar sendo levado todos os dias para a imagem e semelhança de quem Deus é, que é quem você é e vai se tornar também. Mas o Evangelho se trata da resposta da pergunta de quem tu és, Senhor. Assim como Paulo, quando ele teve aquele encontro com o próprio Cristo ali enquanto ele estava, né, no meio daquela viagem, quando os olhos dele foram cegados por essa tremenda luz que ele encontrou, a pergunta dele foi: quem és tu, Senhor? Atos 9, do 1 ao 9. Com base naquilo que a Rô falou acerca de Atos, da conversão de Paulo, Evangelho é uma revelação poderosa, é uma luz que cega. Evangelho é o caráter de Deus, porque quem se revela é Jesus. E Jesus é a imagem exata de Deus Pai. Evangelho não é a revelação da vida do cristão, mas é a revelação da vida de Cristo. Conversão, você ser convertido, é você ter tido contato, é você ter contato com a revelação de quem Deus é. Estar exposto ao caráter de Deus face a face é a chave da transformação de vida. E não é simplesmente você ouvir uma pregação ou fazer uma pregação muito bem elaborada, mas é estar exposto ao caráter de Deus, a quem Deus é. Isaías 6:3 diz que os anjos eles clamam santo, santo, santo. E aqui clamar, a tradução é proclamar, mas também convidar. E o Evangelho é isso, é proclamar a santidade de Deus e convidar a santidade de Deus. Que é o que os anjos estavam fazendo nessa passagem de Isaías 6:3. Eles estavam cantando uns aos outros, proclamando uns aos outros a santidade de Deus, mas também convidando a participar dessa santidade. É uma proclamação e ao mesmo tempo um convite para proclamar essa santidade, mas fazer parte disso, para entrar junto nessa adoração, para estar juntos nessa resposta. Se você não vive comunhão com Jesus e não baseia o seu evangelismo, a mensagem que você prega nas ruas, nessa mensagem de relacionamento, então você confundiu o que é o evangelho. E assim como a gente viu um pouquinho antes, em 2 Coríntios 4, a luz resplandece em nosso coração para que conheçamos a glória de Deus. Aqui a gente encontra caráter e revelação. E o terceiro ponto, que é a comunhão, nós encontramos na face de Cristo. Ou seja, o Evangelho é encontrado cara a cara, face a face com o Filho do Homem, em uma vida de comunhão com Ele. E para finalizar esse tópico, acho que um dos pontos cruciais nisso é entender que intimidade é muito mais importante do que atividade. Agora o terceiro ponto é
poder. E nós vamos começar com Romanos 1,16, de novo, que a gente já leu quando nós começamos a falar diretamente acerca do Evangelho. Romanos 1,16 fala que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentil. Do grego. Não é mais judeu, nem grego, nem servo, nem livre. Cristo é tudo em todos. É primeiro judeu, depois grego, eu confundi. Charles Finney dizia que a maior necessidade nos dias de hoje é poder do alto. E Leonard Ravenhill, Pode ser. Leonard Ravenhill afirmava que, com tudo que possuís, buscai adquirir unção. Não há evangelho sem poder de Deus. Isso é muito importante. Você vai entender melhor. Não dá para separar Jesus do Evangelho. E não dá para separar o Evangelho do poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quem que nos salva? Jesus, aleluia. Ou seja, nós vemos de uma forma, talvez não tão direta assim, mas quando você começa a ligar uma coisa na outra, você consegue ver que Jesus é o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus. Ou seja, Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Ou seja, Jesus é o próprio poder de Deus. Mas como nós dissemos antes, Evangelho não se resume à salvação, porque ele já era a salvação antes do homem precisar ser salvo. Mas o Evangelho não é só salvação, é sobre quem é Jesus. E Jesus não é só salvação, porque nós conheceremos ele eternamente. Ele é eterno, o Evangelho é eterno, porque o Evangelho é Jesus e é o poder de Deus. Ele já existia antes de salvação. Ele já existia antes de precisarmos ser salvos. E quando nós estivermos com Jesus face a face, nós não precisaremos mais de uma mensagem de salvação. Nós já haveremos ter sido, aleluia, nós já estaremos salvos, já estaremos com Ele. Então, se nós o conheceremos eternamente e já estaremos salvos, não faz sentido mais ouvirmos uma pregação de arrependimento e salvação. Mas a Bíblia fala que nós o conheceremos eternamente. Evangelho não é só salvação. E o resumo do Evangelho não é salvação. Jesus veio nos salvar e nos reconectar com Deus mais uma vez. Nos deu livre acesso a Deus mais uma vez. E isso vai muito além do que salvação. A salvação ela não é um fim em si mesmo. Assim como o Evangelho também não pode se resumir somente à nossa vida aqui. Ele é algo que estava lá desde o início, continua aqui conosco e vai permanecer no final de tudo. Então o Evangelho ele também não se resume a uma vida transformada. Também, mas não se resume a isso. Ele é poder de Deus para isso, para transformar a nossa vida enquanto nós vamos tendo contato com Ele. Mas é muito mais do que isso. 1 Coríntios 2,4. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito. Verso 5. Para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que é o Evangelho? Poder de Deus para a salvação. Ou seja, a salvação vem do poder de Deus, que é o Evangelho, que é Jesus. Então não é de uma boa pregação, não são de palavras eloquentes, mas de poder do alto. Você pode ser a melhor pessoa, você pode saber pregar, você pode saber orar pelas pessoas, somente poder do alto. E talvez, meu amigo, minha amiga, meus amiguinhos, talvez vocês estejam pensando agora, o que você está falando? Nada a ver, aleluia, não preciso disso, já sei já, você já sabe? Beleza. Então a gente vai ler agora Lucas 4:1. Presta bem atenção no que eu vou ler agora, nessas duas passagens que eu vou ler agora, que é o mesmo capítulo de Lucas 4, mas presta muita atenção. Jesus, cheio do Espírito Santo, guarda isso na sua cabeça. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, não saiu pregar, não saiu começar seu ministério. Ele estava cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, ele estava cheio do Espírito Santo, mas ele não foi pregar. O que isso nos revela? Com a vida de Jesus, que não basta sermos cheios do Espírito Santo. Oh meu Deus! Agora Lucas 4:14. Jesus voltou para a Galileia
no poder do Espírito, aleluia, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Jesus, ele não começou seu ministério, ele não começou a pregar quando ele estava cheio do Espírito, ele somente começou seu ministério quando ele estava no poder do Espírito. E nós precisamos de poder de Deus. A gente precisa também de enchimento do Espírito, aleluia, mas nós também precisamos do poder de Deus, porque não há fruto de salvação sem o poder de Deus, como nós vimos em Romanos 1,16. Para que o Espírito governe a nossa vida. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo, mas também cheio de poder de Deus. Aleluia. Se mova por isso. Que o Evangelho é poder de Deus. Então, se você foi cheio do Espírito Santo, você ainda não está apto para o ministério de Deus. Falando que você não pode pregar? Não é isso que eu estou falando. Mas não existe fruto de salvação sem poder de Deus. Então não adianta você ser cheio do Espírito e achar que você vai e pregar agora e agora todo mundo vai ser salvo. Não, você precisa de poder de Deus. E Tim Keller dizia que a causa do Evangelho não é o Evangelho. Ou seja, o Evangelho salva, mas o Evangelho não é salvação. O Evangelho cura, mas o Evangelho não é cura. O Evangelho liberta, mas o Evangelho não é libertação. O Evangelho ele transforma, mas o Evangelho não é transformação. O Evangelho é Jesus. E para finalizar os tópicos desse vídeo, o Evangelho é a revelação de quem Deus é com o objetivo de trazer-nos a comunhão com Ele. Bom, esse foi o vídeo de hoje, nosso primeiro vídeo falando sobre missão. Nós ainda teremos outros 2 vídeos, todos serão nessa mesma linha, completamente pautado nas escrituras. Vamos pegar como referência também o livro que eu comentei com vocês, A Última Onda, e nós te vemos no próximo vídeo falando sobre evangelismo. Curta, comenta, se inscreva no canal, compartilha com um amigo seu se você foi encontrado por essas verdades hoje, que não são nossas, mas são o próprio Evangelho. Faça com que isso chegue a outras pessoas também. Falou! Não copie nunca.